Bom dia. Bom dia, tudo bem? Estamos no horário, né? Temos aí o pessoal chegando. Bom dia. Gabriel já está aqui, Luana está bem? Luana? Bom dia, Luana. Luana, bom dia. Douglas, bom dia. Gabriel, já nos falamos, né? Professor, Oi. antes de iniciar a aula, eu queria fazer uma pergunta, se Claro. possível. Na verdade, era mais uma dúvida se no doutorado, mestrado do PPGD, temos alguma linha de pesquisa em direito administrativo. Eu não sei lhe dizer. Eu já estive no mestrado e na época nós tínhamos uma linha, que é a linha que nós pesquisamos legalidade e eficiência, não é? Essa que é, digamos. Mas atualmente não sei. Posso saber e lhe dizer na próxima sexta-feira, viu? Porque eu estava com outras atribuições e não pude acompanhar o programa, tá? Certo, professor. Mas acho pouco provável, porque tem uma crítica que eu tenho feito ao programa é que ele está virando uma colcha de retalho. Muitos professores, em vez de você focar num objeto, estão focando muito nas áreas de interesse dos professores, né? Isso está, na verdade, gerando, quer dizer, alguém quer pesquisar sobre criminologia, aí se abre uma área de criminologia. Alguém quer pesquisar sobre acesso à jurisdição, aí se abre uma área sobre acesso à jurisdição. Então, você não fica, na verdade, com uma linha mestra, com um eixo temático muito significativo, né? Quer dizer, eu brinco carinhosamente com o pessoal, dizendo que é uma arca de Noé, onde entram todos os bichos, né? Mas é melhor do que, aliás, ele está hoje bem avaliado, com nota 5, né? Então, mas eu acho, por exemplo, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem, Agnes? Como é que está você? Tudo em paz. Aí no interior, curtindo? Não, estou em Salvador. Estou na capital. Pronto, beleza, né? Doida para ir para a roça de novo. Hein? Doida para ir para a Chapada de novo, mas só vou ir. Chapada. Chapada é um lugar muito bonito, né? Muito lindo, muito bom. E onde eu vou, então, é sítio, é muito bom. Eu moro em sítio, é muito bom. Um sítio dentro da cidade, muito bom. É uma coisa boa, né? Manuela, tudo bem? Oi, professor, bom dia, tudo? Oi, pessoal, bom dia. Oi, Manuela. Oi, Gabriel está ali também. Gabriel tá, já temos um número. Tem um bocado ali, Luana, Paulo. Isso, né? Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma temática. Eu vou destacar uns textos desse livro aqui, acho que ele não fica bem em ordem. Não sei se vocês conseguem ver aqui, porque ele está. É enriquecimento injusto da administração pública, né? Quer dizer, digamos, mais uma vez, é um desdobramento para que vocês percebam a importância dos conceitos indeterminados. Então, o enriquecimento injusto da administração pública, que é um tema não trabalhado no Brasil de um modo geral, né? Quer dizer, quando é que a administração pública e é um dos países onde eu vejo mais a administração pública se enriquecer à custa do cidadão, né? Quer dizer, vejam, é um enriquecimento com a roupagem de legalidade, mas que os autores costumam falar de uma imoralidade
no enriquecimento, né? E essa é uma questão de que a moralidade no direito administrativo foi construída por um jurista francês no século XIX, Rouriou, onde ele dizia que nem tudo que é legal do ponto de vista administrativo é moral. Então, esse foi um dos casos que mais despertaram, foi, por exemplo, a proibição de estacionamento para enriquecer empresas de parques de estacionamento, né, de vagas de garagem, que alugavam vagas de garagem. Então, prefeito, vocês vejam que a malandragem não é uma coisa brasileira, não. Na França, um prefeito resolveu proibir as áreas de estacionamento para facilitar o aluguel de vagas, né, de uma empresa que ele tinha um interesse qualquer. E aí se falou de imoralidade administrativa. Ele poderia, na verdade, fazer isso se fosse para disciplinar o trânsito, mas não poderia fazer em outras situações, né? O enriquecimento injusto da administração pública não se trata de enriquecimento ilegal, stricto sensu, ou seja, de um enriquecimento que a lei não permita, mas, ao contrário, vamos imaginar que esse enriquecimento existe, e aí vamos discutir se ele é justo ou se ele é injusto, e aí sim, praticamente todas as legislações que eu conheço. É o enriquecimento decorrente da prescrição. É o enriquecimento decorrente, por exemplo, da prescrição. É a fonte mais comum do enriquecimento sem causa. Agora, por exemplo, a União não quer pagar a uma senhora que ganhou sozinha na loteria, na Mega Sena, 150 milhões de reais, né? Porque ela teria passado do prazo de 90 dias. Ela alega que tem surtos de memória, que tinha perdido o bilhete e só veio a achá-lo após os 90 dias. E a grande pergunta é a seguinte... Isso aqui no Brasil, professor? Aqui no Brasil, aqui sim, aqui no Brasil. Esse assunto está no PROCON, está virando foi a Mega Sena que eles chamam da virada, de final de dezembro para janeiro, né? Essa senhora fez numa loteria uma aposta de R$ 4,50, né? Eu me interessei por esse lado do enriquecimento sem causa, né? E aí tem um decreto-lei de 1967 que diz que o prazo para recebimento de prêmios lotéricos é de 90 dias, né? E o que está argumentando é, olha, isso daí poderia valer quando os bilhetes não eram identificados, mas hoje você identifica necessariamente o ganhador, né? Então, não há que você... E a Caixa diz, eu sou impedida de procurar o ganhador. É um impedimento um tanto quanto estranho, né? Você dizer que é impedida de procurar o ganhador. Não pode ser fraude, não, professor. É estranho esse negócio. Pode. É isso que está sendo investigado, né? Quer dizer, mas ninguém apareceu para ganhar o prêmio, né? Ele, na verdade, vai ser doado a uma instituição. Se a senhora não tiver direito, ele vai, na verdade, ser destinado a uma entidade que já está prevista em lei, quem é a destinatária, né? Então, com esse dinheirão todo, não vai faltar advogado para defender, né, viu? Com certeza, mas ela está com a defesa do PROCON, do órgão de defesa do consumidor, né? E parece que já é uma senhora meio debilitada mentalmente, né? Segundo ela, tem surtos de perda de memória e achou o bilhete meio amassado, sujo, mas que permite a identificação. E a agência confere, né? Na verdade, a Caixa diz que não pode dar maiores informações, mas parece. Pode ser uma mega fraude. Aliás, eu queria lembrar a vocês de que loterias são formas bem comuns no mundo inteiro de lavagem de dinheiro, né?
de lavagem de dinheiro. Nós tivemos um deputado baiano que disse que foi abençoado por Deus e ganhou 100 e tantas vezes sozinho na Mega Sena, né? E o caso, os prêmios são concentrados geralmente em determinados lugares aqui no Brasil. É muito estranho esse negócio. É meio estranho, né? Essa é uma coisa... Bom, mas o cidadão disse que ganhou, na época, mais de 100 vezes na loteria. Há um truque que é mais ou menos o seguinte: o cidadão tem dinheiro do tráfico de drogas, ele tem dinheiro decorrente do tráfico de drogas, e aí sim, Maria Carolina está me lembrando que vai para o FIES, né? Menos mal, né? Que em vez de uma destinação mais particularizada, vai para um fundo institucional, né? Se for FIES, é uma boa... É uma boa destinação, né? Sem dúvida nenhuma. Mas essa é a destinação, a lembrança aqui de Carolina, que disse que o dinheiro vai para o FIES. Provavelmente ela já conhece o caso ou tem alguma coisa. Bom, é muito comum que você fazer lavagem de dinheiro com a loteria. Como é que ela acontece? O camarada tem dinheiro do tráfico de drogas, né? E ele não pode, de uma hora para outra, aparecer com esse dinheiro, né? Nem depositar num banco. Os bancos hoje estão rigorosos, querem saber a procedência. Professor, um momentinho só. O deputado, ele foi um dos anões do orçamento. Ele faleceu, já é falecido até ele, eu acho. Era José Alves. José Alves, né? José Alves, era. Ele foi um dos anões do orçamento. João Alves, não? José Alves, eu acho. João, gente. João Alves, era João isso, João Alves. É isso. Perfeito. Alves, mas ele foi um dos anões, né? Aquele grupo, né, que se... Foi um grupo, né, que lesava a União na prática de orçamentos, né? Então, agora eu lembrei. Como é que se faz? Obrigado pela lembrança aí, Paulo. Como é que se faz esse tipo de coisa? Alguém tem o dinheiro de tráfico de drogas, ou dinheiro ilícito, lesado dos cofres da União, e aí não é o caso, e ele tem 10 milhões, e aí chega um camarada que ganhou 5 milhões na loteria. Ele vira e diz: olha, eu vou lhe dar 7 milhões, e vou lhe pagar em dinheiro 7 milhões, e você me passa o bilhete como se eu fosse o ganhador. Aí o camarada diz: poxa, eu já ganhei, agora é um lucro grande, eu estou vendendo meu prêmio de 5 milhões por um prêmio de 7 milhões. Ele aceita os 7 e o ganhador dos 5 está com o dinheiro limpinho, né? Foi lá e se apresenta a caixa: olha, eu tive a sorte, ganhei os 5 milhões e, na verdade, fiz isso. Eu estou falando isso porque... em direito penal no Brasil, a gente não ensina lavagem de dinheiro, continua ensinando. Ensino de direito penal estupro, sedução, Maria da Penha, são coisas importantes, sem dúvida nenhuma. Mas os juízes ficam desaparelhados completamente. Por exemplo, quando alguém fala em dólar a cabo, né, transmissão de dólar a cabo, ou outro tipo de negociação financeira que envolve lavagens de dinheiro e daí por diante, né? Então, mas o que nós queremos focar é o seguinte: a prescrição em favor do Estado é um enriquecimento injusto, ou, ao contrário, deve-se estabelecer, quer dizer, a forma de prescrição? Eu, em princípio, já adianto meu ponto de vista. Eu acho que a prescrição tem que existir. Ninguém pode deixar a prescrição, responde à segurança jurídica. Agora, ela não pode beneficiar ao devedor. Quer dizer, ela deveria se converter para um fundo, sobretudo quando é a União, né? Então, como no caso do Fiesta, tudo bem.
né? Mas o grande problema é que, frequentemente, a União se enriquece. Por exemplo, existe uma figura de empréstimos compulsórios que foi criada em outros governos, ultimamente não tem acontecido. Como você não pode criar impostos, você cria empréstimos compulsórios. E aí o cidadão dizia, olha, no preço da gasolina eu vou aumentar 10%, mas espera aí, esse dinheiro é seu, você vai ter. Só que como a imensa maioria das pessoas não junta as notas dos combustíveis, o governo simplesmente não paga efetivamente a ninguém, né? Quer dizer, então, o número de pessoas que pagou o empréstimo compulsório sobre combustível é quase nada em relação ao que a União recebeu. Então, acabou sendo um verdadeiro imposto, né? Então, chamar essa figura do empréstimo compulsório, quando você não pode criar um tributo por alguma incidência de base, você diz, eu vou criar um empréstimo compulsório na conta de energia, na conta de outro tipo de situação, né? Um tema muito interessante sobre esse aspecto, que faz uma relação, uma ponte entre o direito administrativo e o direito tributário, é o chamado subsídio cruzado. O que significa isso? Gente, a conta de energia que nós pagamos não é única, ou seja, o preço do quilowatt para José é diferente do quilowatt de João, e é diferente do quilowatt de Maria, e é diferente do quilowatt de Lúcia. Tá? Por quê? Porque há uma tabela que presume a hipersuficiência ou a hipossuficiência e faz-se o que se chama de subsídio cruzado. Ou seja, você tem quilowatts mais caros para a população de alta renda e você tem quilowatts mais baratos para a população de baixa renda. Bom, isso é altamente saudável. A grande questão é saber, não seria o Estado quem deveria bancar? Quer dizer, você está pagando um quilowatt além do valor dele, e em dado momento você, na verdade, alguém está pagando aquém do valor. Vamos imaginar que o quilowatt padrão, o custo de venda, seja R$1, eu não tenho ideia do número, e alguém está pagando 2 e outro está pagando 0,50. Mas isso não é um subsídio dado pelo Estado, é um subsídio dado... Por que se chama cruzado? De um consumidor para outro. Por exemplo, o transporte coletivo de Salvador custa X reais por 6 reais, alguma coisa assim, não é? Por pessoa. Acontece que o estudante paga 50%, mas a empresa recebe o valor integral. Porque quem paga a mais, a tarifa cheia chamada, está subsidiando o que paga meia tarefa. Então, por exemplo, o desempregado que paga a tarifa cheia, ele está subsidiando o estudante que paga a tarifa pela metade, porque a empresa recebe X por passageiro. Existe uma câmara de compensação, daí porque todas elas são obrigadas, desde a licitação, é assim que funciona de modo geral no mundo, a se coligarem. Então, para que, por exemplo, você não pague tarifas díspares para elas, então a prática é, por exemplo, trabalhar por quilômetro coberto, por quilômetro rodado, né? Então, uma empresa que faz, suponha-se, Barra Rio Vermelho, não é justo que ela ganhe a mesma que faz Piripiri e Itapuã, não é? Então, mas a tarifa é única. Então, o que acontece? Aquela que faça, hipoteticamente, Piripiri e Itapuã, ela vai receber pelos quilômetros de cobertura e não o valor fixo. Os valores entram todos na compensação, são calculados os quilômetros de cobertura
e distribuídos segundo essa proporção. Quer dizer, não é que o que você esteja pagando vá para aquela companhia de ônibus, né? Não é que... Mesmo vale para o idoso, professor? Como é? Mesmo vale para o idoso que também anda... para o idoso, né? Quer dizer, o preço que a companhia não abre mão de nada. O preço dela é X por passageiro. Então, cada gratuidade ou cada redução que você dá, você onera o pagante, né? Você onera o pagante. Isso é o chamado subsídio cruzado, né? E o que é que acontece, na verdade? São Paulo, por exemplo, utiliza o subsídio direto. E aí já temos uma outra questão. Porque a gente tem que pensar essa questão de modo bem objetivo, para mostrar a vocês que essa questão do enriquecimento injusto não é uma questão teórica, é uma questão que está no dia a dia, só que nós não temos ferramentas para fazer isso. Então, São Paulo, por exemplo, subsidia o transporte. Então, ela gasta anualmente, acho que 4 bilhões de reais. Posso estar errado com o número, mas é uma cifra que teria algo como essa ordem de grandeza, para que as companhias recebam X por passageiro. É o que ocorre hoje com o metrô. O metrô ainda não tem movimento para compensar a sua operação, mas as empresas operadoras do metrô recebem por passageiro e o Estado complementa o valor entre o que o passageiro pagou e o valor que a empresa vai receber. Aí é o chamado subsídio direto e não o subsídio cruzado, né? O subsídio direto e o subsídio cruzado. E a pergunta, por exemplo, as pessoas diziam, bom, o subsídio direto em São Paulo é o mais adequado, em vez da ocorrência do subsídio cruzado, que é que cada usuário de transporte financia o outro usuário, ou seja, o usuário que paga tarifa cheia porque não está entre idosos, não está entre estudantes, ele mesmo sendo desempregado e não há previsão para o desempregado, ele vai pagar a tarifa integral, portanto, que é, na verdade, uma tarifa maior. Imagine-se que a tarifa seja 6, mas é porque ele está pagando 1 para alguém. A rigor, o que a companhia recebe é 5. Então, você tem o subsídio direto. E aí se pergunta, mas então melhor é o subsídio do Estado, porque não onera o próprio usuário de transporte coletivo, que, de um modo geral, já é hipossuficiente, né? Num trânsito como o nosso, caótico, as pessoas que andam de ônibus não andam por opção, né? Não andam por opção. Eu vi, por exemplo, uma vez, e virou o maior charme, que a Ivete Sangalo disse que um dia saiu passeando de ônibus para Barra, de ônibus comum, né? Para Barra, né? Claro que isso foi uma jogada de marketing, mas eu duvido muito que ela fizesse isso, né? No dia a dia, né? Mas aí o grande problema é o subsídio direto, né? O subsídio direto pelo Estado também é problemático. Vejam bem, o empregador, de um modo geral e por lei, é obrigado a pagar o transporte do seu empregado até um determinado limite. E aí, por exemplo, os grandes bancos adoram os subsídios dados pelo Estado em transporte. Por quê? Porque, na verdade, a tarifa que eles vão pagar fica menor, porque uma parte é do Estado. Só que aí o Estado, como subsidia o passageiro, ele não quer saber se esse passageiro é funcionário do banco ou de uma barraca que vende laranja, né? Então, na verdade, o subsídio indiscriminado ele leva a beneficiar determinadas pessoas que não precisam desse benefício. Então, por exemplo, o subsídio de São Paulo, supondo que seja 4 bilhões, mas o número é mais ou menos preciso, em 10%, pelo menos, ele beneficia grandes empresas, né? E aí se pergunta, se forem realmente os 4 bilhões, 400 milhões seria um valor expressivo para ser usado em creches, etc., ao invés de se financiar em bancos, né? Ao invés de financiarem, eu digo bancos, mas grandes empregadoras, por exemplo, como Carrefour, como outras marcas que estão, digamos, outras grandes empresas que
lucram diretamente, ou seja, é como se uma empresa como a Carrefour, que não quis patrocinar essa aula, por isso que eu estou falando mal dela, né? Dissesse assim, olha, eu pago 70% da passagem, 30% é o município de São Paulo quem paga. Quer dizer, é justo isso? Quer dizer, no meu custo, eu, na verdade, deveria pagar 100 pela passagem, mas já que o município quer me dar uma ajudinha de 20, então eu só pago 80. Então, você beneficia linearmente, só que esses 20 que o município gasta, na verdade, eles poderiam estar usados na creche, no saneamento básico, na saúde e em várias questões. Então, discutir se a política de subsídio como um mecanismo de fomento à administração, esse é um tema que me é muito caro, porque é muito pouco estudado, né? A gente não vê, por exemplo, a gente vê o papel sancionador da administração, o papel punitivo da administração, mas como a administração pode fomentar determinadas atividades do seu interesse, por exemplo, a agricultura familiar, a geração de empregos e outro tipo de coisa. Como a atividade de fomento administrativo deve ser realizada no interesse comum, não é? Como, na verdade, se vai fazer isso? E aí você tem alguns aspectos de desvirtuamento e de enriquecimento sem causa. Por exemplo, se vocês pegam esse pedágio aqui da Litoral Norte, da Companhia Litoral Norte, é um pedágio razoavelmente caro, R$ 9, R$ 10, uma coisa desse tipo, né? E o que é que acontece? Por que ele é caro? Porque quem ganhou, na verdade, a licitação para explorar, teve que pagar alguns milhões pela outorga, pelo direito de outorga. Como ele vai pagar X milhões pelo direito de outorga, ele vai se cobrar de quem? Do usuário por esse direito de outorga. Então, você encarece o usuário. Acontece que foi esse mesmo usuário que, através dos impostos, já pagou a estrada. A estrada que está sendo pedagiada foi construída por esse usuário que, na verdade, pagou impostos e permitiu a construção da estrada. E agora esse usuário paga de novo um valor para que o Estado cobra duas vezes, cobra através de imposto e o Estado ganha com o pedágio. Essa que é a grande questão. Daí porque há quem sustente, e eu sou um deles, a inconstitucionalidade do preço da outorga. Porque o preço da outorga, olha, você vai cobrar, já foi pago no imposto. Quer dizer, porque quando você entrega um serviço público para ser explorado, você, na verdade, já fez esse serviço à custa dos impostos. Então, vejam que a questão do fomento à administração, ela o fomento da administração, ela é uma questão bastante sensível na temática de enriquecimento da administração pública. Eu vou trazer a vocês, e agora eu brinco, eu digo que eu não gosto de temas aprofundados, porque os outros seriam superficiais, né? Mas já que são temas aprofundados, vamos lá, né? Vamos jogar duro com vocês, né? Na União Europeia, o Tratado de Roma, que é até hoje o tratado básico da União Europeia, proíbe a sobretaxação de qualquer produto que seja levado para o exterior e que seja trazido dos membros da comunidade. Portanto, leia-se, imposto sobre importação ou sobre exportação, eles estão evidentemente proibidos. Por quê? Porque, na verdade, se tenta evitar uma concorrência desleal. Olha, eu não deixo o meu produto sair, recebo o seu mais barato, ou o meu está sem tributo e o seu está com tributo mais alto,
você teria uma disparidade de preços. E como é livre a movimentação de pessoas e bens de capitais, artigo 99, olha eu sabendo artigo aí, do Tratado de Roma, Andrei deu risada. Na verdade, esse tratado vai impedir, inclusive, os subsídios. Por quê? Porque os subsídios são forma de você baratear o produto, ao invés de encarecer, e aí você vai ter um produto mais barato, vamos dizer, saído de Portugal para ser vendido na França, do que o produto francês que não está subsidiado. Mas o caso que eu trago é exatamente o oposto, uma briga entre a Itália e a França na Corte Europeia de Justiça. Uma briga entre a Itália e a França na Corte Europeia de Justiça. Qual era a briga, afinal de contas? Os italianos, ou as importadoras italianas, estavam insatisfeitas porque diziam: assim não tem graça, o vinho francês chega aqui mais barato do que os nossos vinhos italianos, porque o governo francês subsidia o vitivinicultor, o produtor de uva para o vinho, né? Aquele homem que cultiva a uva com a finalidade de gerar o vinho e de um modo geral, a agricultura inteira. E aí, o que aconteceu? Esse assunto foi levado à Corte de Justiça, e qual foi a defesa da França? Eu não vou negar que eu subsidio, não. Eu não vou negar que o Tratado de Roma diz que é proibido subsídios à mercadoria. Mas a grande questão é de que eu não posso ter Paris com a população maior do que a que já tem. Eu não dou conta de administrar os serviços de Paris, com transporte, com esgotos, com água, e eu tenho que fixar a população na região do campo. E a minha política é uma política urbanística e não uma política tributária de proteção do produto. Com isso, eu estou evitando que as pessoas saiam do campo para a cidade, porque se eu não subsidiar, eu vou ter problemas. E o que a Corte Europeia disse? Eu vou lhe dar 2 anos para você provar o resultado dessa política. Então, há uma decisão experimental que lhe libera para esse subsídio, desde que você comprove que ele tem evitado um fluxo migratório para as grandes cidades, desde que a política maior seja da fixação do homem ao campo. Senão, eu vou considerar enriquecimento injusto o que você está fazendo com determinados produtos, colocando os seus produtos no mercado para gerar esse benefício. Entenderam qual é a lógica do modelo? Ou seja, eu não posso, na verdade, subsidiar produtos, mas aí, inteligentemente, a França diz: eu não estou subsidiando produtos, eu estou garantindo a mobilidade urbana, a fixação do homem no campo. Eu estou garantindo a fixação do homem no campo. Tanto que, a partir daí, começaram a existir estudos abrindo espaço, de um modo geral, para o subsídio à agricultura. E aí se pergunta: a administração pública que se enriquece ilicitamente também pode enriquecer os particulares ilicitamente. Também a outra face da moeda acontece com o chamado subsídio indevido. Mas vamos verificar, será que o subsídio à agricultura é mesmo indevido? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui essa caneta BIC, patrocinadora da aula de hoje. Tá? Essa caneta BIC, eu sou produtor dela, e se eu tiver uma demanda de 1 milhão de canetas, eu giro a máquina e faço 1 milhão de canetas, tá bom? Isso dá certinho. Eu não tenho problema nenhum em gerar 1 milhão de canetas. Mas se eu vender laranjas e os Estados Unidos tiverem uma geada imensa e quiserem comprar a laranja do Brasil, eu não posso girar a máquina e produzir mais laranjas.
Digo, meu amigo, eu já esgotei meu estoque, agora para o ano o pessoal fica sem tomar suco de laranja, ou o que é pior, tomar aqueles sucos de caixinha que imitam laranja, né? Que imitam laranja. Os americanos, aliás, costumam vender muito a pior imitação que eu já vi de suco de laranja na minha vida, né? Então, assim, suco de laranja natural nos Estados Unidos é um produto de luxo. Aliás, eu ainda torço para que um dia luxo seja comer produtos orgânicos, produtos da agricultura familiar e alguma coisa, e não usar a grife, usar as grifes, né? Então, o que acontece mais? O controle da agricultura, ele na verdade, muito mais complexo, porque ele está sujeito a chuvas, a geadas, a secas, a intempéries, etc. Enquanto que o controle da indústria ele é mais programado, não é? Um dia, um produtor de dendê aqui na Bahia me disse o seguinte: há 20 anos, com a minha safra de dendê, eu comprava um carro. Hoje eu só compro uma bicicleta com a mesma safra. Não é? Então, na verdade, a agricultura, pelas suas condições, precisa de apoio para concorrer com a indústria. Quer dizer, esse é um dado que nós podemos ter, porque as perdas, a praga na plantação, a falta de chuva, o excesso dela, a falta de sol, o excesso dele, de insolação, não é? Todas elas contribuem à irrepetibilidade da produção, enquanto a indústria, esse é o grande ganho, a indústria pode repetir a produção quando ela bem entende, já a agricultura não pode repetir a produção, o solo produz uma vez, a período da safra, como dizia Gilberto Gil, enquanto a safra não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, à noite será melão. Abacateiro, sabes bem, é o que eu estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu azedo doce cedo antes que janeiro, doce manga venha ser também. Não é? Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. O teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão, não é? O que é o fruto antes do tempo, o fruto depois do tempo, todas essas variáveis que o poeta diz com uma beleza na música Refazenda, tá? Que ele diz com uma beleza imensa, não é? E que é uma realidade muito clara. A agricultura precisa ser protegida. Então, quando eu digo proteger a agricultura familiar, não é que eu seja bonzinho, é que ou eu quero gerar empregos, gerar fixação do homem ao campo, ou eu quero desenvolver uma política urbanística, e aí eu subsidio, ou eu abro mão de tudo isso e hiperloto a cidade, gerando o caos, a miséria, a violência e uma série de outras coisas. Então, vejam bem, adotar uma política de subsídio da agricultura familiar não é uma questão de vontade econômica, Agnes. Tá com a professor, sobre essa questão da agricultura familiar, o BNDES, através do Banco Brasil, prestava um serviço fantástico, prestou, nos anos de 2012, não sei se lembra, até acho que 15, mais ou menos. E, infelizmente, isso tudo foi destruído. Tinha carteiras, o pessoal fez, fixou, aconteceu isso que aconteceu na França, muita gente voltou a investir nas pequenas fazendas, tá? Mas aí agora o povo reclama muito, acabou toda essa fonte de financiamento. A agricultura familiar só estão prestando para o grande produtor, voltou que era nos passados. Você tem toda a razão, Agnes. O que é que passou a ter? A ótica capitalista exacerbada, e aí essa que é a questão, onde você financia os chamados grandes campeões do agronegócio, quer dizer, os grandes campeões. Então, o pequeno agricultor ele não tem financiamento, por quê? Porque o presidente da República chama o presidente da Caixa Econômica, ela diz, olha,
Nós tivemos um lucro fantástico nesse trimestre, dobramos o lucro. E a minha pergunta é a seguinte: uma empresa pública é para dar lucro ou para dar resultados sociais? De jeito nenhum, é para dar resultado social. O próprio Banco do Brasil não é para ser tanto, não é? Se é para ter lucro, deixa na iniciativa privada. Quer dizer, não me interessa saber quanto o Banco do Brasil deu de lucro, mas o quanto, na verdade, ele financiou a produção rural. E outro dia não, já tem algum tempo, para ser honesto, há uns 3 anos, um gerente de banco me disse, e porque é muito meu amigo, e me disse de uma cidade aqui do interior da Bahia, não é? Vou até dar o nome, uma pequena cidade aqui, Araci. E disse o seguinte: olha, não conte para ninguém, mas há uma recomendação interna do banco para que a gente recomende ao agricultor que aplique o dinheiro aqui no próprio banco em vez de aplicar na agricultura, porque no fim do mês ele tem a garantia, como ele recebe, vamos dizer, a juros de 1% ao ano, e aqui nós pagamos 3%, 4%, no fim do vencimento ele vai ter o dinheiro para pagar. Na verdade, nós vamos fechar o caixa muito bem. Então, é melhor receber investimento agrícola e aplicar 10%, porque o fiscal vai lá e faz de conta que não tem, e deixar o resto investido no banco, para que o banco possa, na verdade, dar lucro. Isso eu chamo de enriquecimento ilícito da administração pública. Isso é, na verdade, o enriquecimento ilícito da administração pública. Mas o papel dessa disciplina, gente, é questionar, é ter instrumentos, porque quando você já sabe que existe pesquisa sobre enriquecimento injusto da administração pública, você já pode dizer: venha cá, qual é o enriquecimento que a Caixa Econômica quer gerar? É para ela ou para a cidadania? Qual é o foco, afinal de contas, que uma Caixa Econômica Federal com 100% do capital governamental precisa ter? É para ganhar dinheiro? Melhor extinguir. Se for para ter lucro igual à empresa privada, deixa com a empresa privada, que diz: olha, eu quero é lucro, eu quero é mais. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma empresa pública dizer que teve lucro, eu me pergunto: será que, ao invés de ter lucro, ela não deveria ter resultados sociais? Resultados... Professor, Oi. Isso seria uma violação ao princípio da impessoalidade, porque o administrador estaria visando interesses próprios, Sim, ao invés do interesse público. Na verdade, a colocação de Manuel é clara: a impessoalidade está absolutamente quebrada, porque ele está fazendo o que os latinos chamavam pro domo sua, para a sua própria casa. Ele não está visando o interesse público, e aí vejam, é uma oportunidade magnífica de a gente falar interesse público e interesse da administração ou do administrador. Muitas vezes o interesse público está na contramão do interesse do administrador. O administrador, às vezes, quer, por exemplo, quando você diz: precisamos financiar ou aumentar o financiamento das Forças Armadas, eu não quero nem entrar nessa discussão, mas será que nós vamos ter ainda guerra com homem a homem, fuzil a fuzil, lutando? Ou será que dentro das nossas prioridades a vacina não é maior do que o fuzil? Será que, na verdade, alguém imagina que matando 25 pessoas em Jacarezinho, como ontem, isso resolve, ou dá uma satisfação: eu sou machão, eu mando, eu faço, etc, etc. Quer dizer, para você, na verdade, Manuela está anotando aqui que o administrador é apenas o meio e instrumento para se alcançar o interesse público. Perfeito. Quer dizer, quando você se volta a enriquecer-se a si mesmo, isso é um desvio de finalidade, isso é uma quebra da impessoalidade. Quer dizer, isso é a ideia de confundir-se o interesse. Alessi, na Itália, já falava do interesse público primário e do interesse público secundário. Era uma forma de ir tentando romper a barreira. Hoje eu já falo tranquilamente do interesse público e interesse da administração.
O interesse da administração, às vezes, contraria o interesse público, né? A administração hoje quer flexibilizar o porte de armas. Será que o aumento de armas, ou 2 armas, as pessoas vão usar 2 armas no coldre? Eu não sei nem usar uma, quanto mais 2, né? Imagine. Aí, outra coisa, é minimamente razoável que o elemento surpresa prevaleça, porque, vejam, eu não preciso ser expert. Se alguém deixa uma arma à mesa, o filho vai pegar e atirar no outro, vai fazer. Se ele deixar uma arma fácil, se ele deixar uma arma difícil, o ladrão está na frente, o assaltante está à frente. Enquanto a violência se produz a partir da arma, e, no entanto, e aí eu digo sem nenhuma questão de política partidária, de que o presidente não está atendendo ao interesse público, mas o da administração, quando ele, na verdade, o do administrador, pior ainda, quando ele, na verdade, apregou a prática de armas, né? Então, mas nós temos várias modalidades de enriquecimento da administração pública. Quando a administração pública, por exemplo, não paga pontualmente o que ela deve. Sabem qual é o efeito perverso e nocivo e colateral dessa situação? Os preços da administração para a administração se tornam mais altos, porque você não confia. Quer dizer, a relação, quando você confia em que alguém... Pensem bem, a quanto por cento um agiota empresta? Eu soube que a 15%, a 20%, a 10% os bonzinhos, né? Ao mês. Sabe por quê? Porque ele adota a teoria do risco. E ele diz, primeiro, da ganância, que é óbvio, né? Mas, sobretudo, do risco. Porque se todo mundo pagasse a ele, iam ter concorrentes emprestando a 5%, a 3%, a 2%. Mas quando ele empresta 10%, é porque ele sabe que muitos não vão pagar. Então, quando você cobra muito caro da administração, é no pressuposto de que ela não vai pagar. Por exemplo, nos países que pagam pontualmente, obtêm preços muito melhores do que o Brasil, que não paga com pontualidade. É raro você encontrar, na verdade, uma entidade da administração pública que paga a tempo e a hora. Eles não existem. Então, o fato dessa questão termina gerando uma situação de enriquecimento da administração em prejuízo dela própria. Gabriel está lembrando, sim, sem dúvida, os precatórios. Os precatórios, Gabriel, são outra forma de enriquecimento sem causa. Levam-se anos e anos e anos, e gerações e mais gerações. E o que está acontecendo? Hoje nós temos um mercado paralelo de precatórios. O que significa? Eu tenho um precatório para receber de 100 mil e eu vendo por 20 mil. Porque eu não quero esperar e empresas que vão esperar daí a 10, 15 anos, vão, na verdade, trabalhar isso aí. Andrei quer intervir. Andrei está com a mão levantada. Andrei. Oi, professor. Você está com a mão levantada? Oi. É só para fazer um comentário em relação a isso. Nas licitações, como o senhor bem colocou, é muito comum isso, da administração ter que pagar mais caro por conta de questões de ingerência em relação ao pagamento às prestadoras, e é possível a gente analisar até dentro da administração determinados órgãos que têm maior responsabilidade com o pagamento tende a ter preços menores, ainda que o TCU estabeleça os requisitos, né, para, na hora da licitação, se procurar fazer o preço mais próximo do real, ainda assim a gente sente uma diferença muito marcante. É verdade, Andrei. É o cartel das licitações, onde eles combinam simplesmente o preço.
em que vão fazer, né? Então, olha, eu vou perder a licitação com um preço bem superior ao seu, ou quando, na verdade, não fazem uma questão de já obter, ou eles próprios terem 3 empresas e apresentarem cada uma proposta diferente, todas 3 do mesmo dono, né? Então, na verdade, a burla, eu não costumo dizer que há fraude nas licitações, eu digo que a licitação é uma fraude, né? Então, no fenômeno dos precatórios, o que Gabriel levantou muito bem, é outra causa de enriquecimento ilícito. Veja uma coisa absolutamente chancelada pelos tribunais. A compensação de débitos tributários só se dá entre débitos da mesma natureza, mesmo diante de o mesmo ente devedor. Ou seja, se você tem um crédito porque pagou a mais o imposto de renda e tem um débito com o INSS, você não pode dizer, olha, transfira o meu crédito de tributário para pagar o INSS, mas o dinheiro continua na mão da União. Não, mas você tem que, na verdade, ser da mesma natureza. Isso é um enriquecimento sem causa manifesta, quer dizer, eu sou credor e não consigo receber, mas eu sou devedor e sou executado. Se eu dissesse, olha, se a administração me pagasse 1/3 do que deve, na verdade, eu pagaria com folga tudo isso que ela está me cobrando. Só que os mecanismos de cobrança da administração pública vão à penhora, à venda, ao leilão de bens. E os mecanismos contra a administração pública dependem do precatório, né? 10 pesos e 50 medidas, né? Não é 1 peso e 2 medidas, não. Nós temos, na verdade, um desajuste nessa balança manifesta. Ser credor da administração é um desastre. Ser devedor da administração é ser um perseguido, né? Porque quando ela resolve cobrar, ela, na verdade, usa de todos os meios, ela tem uma cobrança privilegiada, né? Manuela diz, estou notando uma proporção do interesse do administrador sempre. Olha, vejam bem, o que acontece num sistema democrático? Infelizmente, é um vício que nós precisamos corrigir, não do sistema, mas das pessoas. A prioridade dos nossos políticos é a eleição, e a segunda prioridade é a reeleição. O mais, tudo vai ficar, na verdade, para um outro plano. Você tem como prioridade básica a sua eleição. Que não desce do palanque nunca, né, professor? Como é? Não, os que não descem do palanque. Isso é, na verdade, aquele político que continua no palanque. Aliás, hoje você vê claramente os políticos que continuam em plena campanha. Então, o político não vai pedir... O pior é que coloca a família inteira, né? Aqueles que colocam a família inteira. São hereditários. Voltamos às capitanias hereditárias ou à monarquia, né? Onde os filhos, na verdade, herdam. Então, o senador Renan Calheiros não pode decidir, não pode atuar em caso das Alagoas, porque Renan Calheiros Filho é o governador das Alagoas, né? Isso sem falar na legião do 01, 02, 03, né? Aqui na Bahia é a mesma coisa, a família Magalhães, a família Alencar, a família... A família Magalhães sempre teve, né? De Luiz, sei lá, ACM Neto, em suma, é o clã, na verdade, que nos governa. Isso também, a família Sarney, no Maranhão, não é? Quer dizer, todas as ruas, vilas, pontes, o que for, é impossível você não ler a palavra Sarney em algum lugar, nas escolas, nas praças, nos becos, nos campos, nas igrejas, nas procissões. Sarney é um nome obrigatório. Dizem que quem não é Sarney no Maranhão é sarnento. Não é? Então, quem não é Sarney no Maranhão é sarnento. Não é? Então, essa questão, então, voltando ao tema
do enriquecimento da administração pública. São múltiplas as hipóteses de enriquecimento da administração pública. Né? Em vários momentos, um dos mais tradicionais é o não pagar. Quando ela não paga, ela encarece o produto, porque se você emprestar um dinheiro para quem paga, a taxa de juros é uma. Se você emprestar um dinheiro para quem não paga, a taxa de juros é outra. Né? Então, quanto menor o risco, menor o preço. Né? O investimento com mais risco que se tem é da loteria. A chance de você não ganhar é imensamente maior do que a chance de você ganhar. Mas a administração pública também tem um pagamento meio lotérico. Né? Olha, você paga X% e eu antecipo o seu pagamento. Né? Por mais que você tente monitorar, você tem, na verdade, esse tipo de situação. Então, a administração pública, se nós tentarmos medir o custo, e aí é onde eu vou dizer, por que a legalidade não basta? Esse é um tema que é muito caro para mim, é preciso a eficiência. Porque, não se enganem, a corrupção, o número é meu, levaria 30% do dinheiro público e a ineficiência uns 30% ou 40%, né, do dinheiro público. Quer dizer, é tão danoso ao erário a corrupção quanto a ineficiência. Então, você faz obras desnecessárias, obras que não continuam, obras que caem. Por exemplo, quantas são as obras inacabadas no país? Quantas são as obras que começaram e não foram acabadas? Quantas foram, na verdade, as obras começadas e inacabadas? Eu venho de uma terra pequena, Casa Nova, com 30 mil habitantes, sei lá, e fizeram casas na época da Urbis. E aí construíram 100 casas da Urbis, que maravilha! Só que quando se chegou ao valor da prestação, ninguém podia pagar. Essas casas viraram matagal, foram invadidas, foram demolidas, roubaram as telhas, o material todo, e tudo foi perdido e ela não abrigou ninguém. Já que você não podia cometer um erro desse, faça uma doação e veja qual é o valor. Doou as casas para o povo, ou baixou o preço, né, professor? Ou baixe o preço, ou faça isso, mas a administração, não, eu não posso, porque a lei número tal impede que eu faça, na verdade, o preço já foi pré-fixado. Resultado, não há uma só das 100 que não estejam danificadas, que não estejam, no mínimo, em situação de inabitabilidade, né? Porque, na verdade, você faz isso, quer dizer, isso é o quê? Minimamente ineficiência que anda par e passo com a corrupção. Né? Quando você tem ineficiência, você trabalha muito com a corrupção. São duas parceiras que frequentam os mesmos botequins da vida pública brasileira. Né? A ineficiência e a corrupção são, na verdade, aliadas inseparáveis desse processo. Nós temos vários e vários mecanismos pelos quais a administração se enriquece, um deles está na fonte das compras e de serviços. Aí, paradoxalmente, você diz a administração paga caro, recebe por um preço caro, mas paga depois, e paga caro porque paga depois, e paga depois porque paga caro. Na verdade, você não tem esse tipo de situação. O uso de mecanismos que não são adequados. Por exemplo, ninguém mais do que eu defende uma legislação trabalhista que proteja o trabalhador, mas não para o Estado. Porque, em bom número dos casos, na relação com o Estado, o empregado é quem explora o empregador. Quem trabalha pouco, quem faz corpo mole, quem, na verdade, não se dedica ao trabalho. Quantas pessoas? O Conselho Nacional de Justiça foi criado para ter 52 funcionários, tem 1.800. Tem 1.800. Alguma coisa que foi criada para ter 52 funcionários, tem hoje 1.800. E aí se pergunta por onde vão as verbas.
quer dizer, 98% das verbas do orçamento público federal são já comprometidas, com folhas de salário, com serviço da dívida externa, etc., etc. E nós não temos, eu prefiro trocar o X, ou tirar o X, em vez de dívida externa, chamar de dívida eterna, né? Não se preocupem, não é erro, não, é proposital. Quando eu, em vez de chamar de dívida externa, chamar de dívida eterna, né? Então, essa questão da ineficiência, gerando um enriquecimento da administração pública, vai provocar o quê? Uma desconfiança no Estado. E quando eu desconfio do Estado, eu cobro muito caro para atuar com ele. Eu não adiro ao Estado. Essa é uma questão de cidadania e de participação. Quando eu vejo a administração pública tentando me lesar aqui e acolá, eu tento também lesar a administração pública. E nós criamos uma relação de quadrilha, né? Quer dizer, você envolve o cidadão para um tipo de situação, quando você, na verdade, tende a fazer rachadinhas, partidinhas, dobradinhas e todas as inhas que percorrem esse nosso ambiente. Na próxima aula, nós continuaremos com esse tema, agradecendo a vocês e desejando um bom final de semana. Vamos distribuir, sim, um pequeno capítulo desse livro que apresentamos hoje, para ver o que sintetiza melhor, para que vocês possam lê-lo. Entendam que o nosso desafio aqui é pensar a vida através do direito, e não pensar o direito para ver onde é que ele vai ser aplicado na vida, né? Essa que é, digamos assim, a grande proposta, né? Pensar a vida com instrumentais jurídicos. Muita coisa que você poderia não estar atento, agora com um instrumental jurídico novo, você pode pensar melhor. Quanto custa o enriquecimento injusto da administração? Qual é a teoria dos gastos públicos que pode, na verdade, suportar um modelo realista dessa coisa? Como é que funciona a atividade de fomento da administração pública? São temas satélites que gravitam em torno desse eixo. São temas satélites que gravitam em torno desse eixo. Muito obrigado pela paciência, pela atenção de vocês de sempre, viu, gente? Valeu. Obrigada, professor. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Muito obrigado, professor. Obrigada, professor. Tenha um bom final de semana. Professor, obrigada. Obrigado, hein? Tá bom, gente. Obrigado pela presença. Obrigado também, professor. Bom final de semana. Valeu, professor. Obrigado. Vocês todos, obrigado, hein? Tá, tchau. Professor, posso falar com o senhor um minuto antes do senhor desligar? Pode. Tá, deixa o pessoal sair aqui, é um assunto particular. É? Tá. Ok. É um minuto só, viu, professor? Tá certo, tranquilo, não tem problema não. Quando o pessoal... Estão botando vocês para fora, viu, gente? Mas... Desculpe aí. Nada, é isso. O pessoal estava doido para sair mesmo. Professor, cadê Já tem mais gente aí. Quer ligar para o meu celular? Eu acho que é melhor. O pessoal ainda está aí. Eu vou ligar para o seu celular, viu? Obrigado. Ok, gente. Um abraço grande.